Boa noite, amados. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem nesses dias, nesse começo de semana, melhor, nessa semana especial, semana curta também, né? Semana que nós temos feriado na sexta, semana que nós temos reservado no calendário do ano e também reservado por Deus esse tempo especial para refletirmos quanto à nossa fé, quanto ao período de Páscoa, quanto à morte, ressurreição de Cristo. Esse vai ser um ano atípico por conta dos acontecimentos. Nós não teremos aqueles cultos gostosos de Páscoa, mas creio que é especial para a gente refletir, período de reflexão, período de estarmos junto com família. É muito bom, é bom tê-los do outro lado, é bom poder compartilhar um pouco do que Deus tem para nós, a sua palavra, nos ensinando gotículas diárias para os nossos corações, e vamos crescendo na graça, no conhecimento de Deus, nos aperfeiçoando para viver a eternidade com Deus. Eu quero, na semana passada falei um pouquinho sobre eleição, sobre vida eterna. Eu quero compartilhar ou continuar um pouco nessa linha, nessa noite, com os irmãos, e nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante para a gente. Deus escolheu você para a salvação. Quero começar orando. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de podermos meditar na Tua palavra. Mas é tão gostoso quando temos um período de louvor, cânticos, ó Deus, mas é bom, ó Deus, também, diante da Tua palavra, ó Deus, nós nos confrontarmos. Sabemos quem somos e, através da Tua palavra, saber o que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado pela vida dos irmãos que estão chegando, conectando a Deus, para que possamos compartilhar um pouco o que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse tempo, obrigado por tudo, pela Tua graça. Deus, colocamos vidas no Teu altar, famílias no Teu altar, colocamos, Deus, a vida da Cláudia no Teu altar. Ó Deus, ela não está bem esses dias, toma ela nas Tuas mãos. Nossos irmãos mais idosos, toma-os nas palmas das Tuas mãos, que eles sintam a Tua presença. Que, Deus, meus irmãos agora que estão nos seus lares, que sinta, Deus, a presença do Senhor onde estiver, que o Espírito Santo do Senhor sopre os seus corações e que eles sintam a Tua presença, doce presença, e que se alegrem no Senhor. Oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero compartilhar um pouquinho, já vi alguns irmãos chegando aí, Daniel, Sueli, a Selma, chegando, a Silvana chegando agora também. Tivemos ontem aniversário do Renato, ontem aniversário da Lívia, amanhã aniversário da Luísa, a esposa do Jorge, e depois teremos o aniversário do Elcio, né? Nosso presbítero Elcio, e é muito gostoso, podemos se alegrar com os irmãos. Silvana chegando, a Cleonice e o Rodrigo chegando também. Eu quero compartilhar um texto com vocês, com os irmãos. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 30. Depois alguns outros textos também. Romanos 8,30 diz assim: E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Eu quero, à luz desse verso, que Deus, de uma forma especial, ministre ao meu coração, ao teu coração. Quero, à luz desse verso, compartilhar um pouquinho sobre esse tema que eu creio que é muito importante para mim e para a tua vida. Deus escolheu você para a salvação. Deus te escolheu. O Biro chegou aí agora, viu, Biro? Michael Douglas. Deus escolheu você, Deus escolheu cada um de nós para a salvação. A escolha é de Deus. E esse versículo 30 do capítulo 8 de Romanos nos leva a entender, ou nos leva a compreender alguns outros textos, ou melhor, nos leva a alguns outros textos que nos traz a centralidade desse tema, ou nos traz a alegria de podermos compartilhar esse tema e estudarmos um pouquinho a palavra de Deus de uma forma especial. Primeira instrução, quando falamos, o primeiro ensino, quando falamos
de um Deus que escolhe para a salvação, que eu e você foi escolhido para a salvação. Primeira instrução que a palavra de Deus nos dá é que a escolha de Deus foi eterna, que Deus nos escolheu antes de todas as coisas. Então, a escolha de Deus é um plano perfeito, é um plano único, é um plano feito antes de existir o mundo. Deus já havia planejado, já havia nos escolhido para a glória dele. Quero compartilhar um outro texto lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou. Vou ler o versículo 8 também, tá? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro ou por ser prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que, verso 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então vou ler de novo o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não é por obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Quando nós nos deparamos com esse versículo, Paulo falando a Timóteo, e especificamente capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, verso 8 e 9, nos faz entender que Deus escolheu você no princípio de todas as coisas. Quando Deus planejou fazer o mundo, Ele já havia planejado para você, já havia escolhido você, para a salvação, já havia escolhido você para viver a eternidade com Ele. Então, Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, Deus escolheu você antes que o mundo fosse construído, fosse planejado, fosse feito. Deus não planejou o mundo, Deus não fez o mundo e planejou, depois faz o homem e coloca nesse mundo, fizemos o mundo, ficou bonito, agora vamos colocar alguma coisa aqui. Não, Deus planejou a sua vida, Deus planejou a sua existência, Deus planejou a sua salvação, e aí por planejar a sua existência, Deus faz o mundo para colocar você neste mundo. E é gostoso olhar para o texto, porque o mundo só tornou existência por nossa causa, por causa de mim e de você. E Deus nos coloca neste mundo. Deus faz o jardim perfeito, de forma perfeita, e coloca o homem ali. Porém, o homem peca. Deus sabia que ia pecar? Sim, Deus, em sua onisciência, em seu conhecimento, ou sabedor de todas as coisas, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia rejeitar, ia recusar aquele lugar tão maravilhoso. E por conta disso, também, antes da existência do mundo, Deus havia planejado Cristo Jesus para morrer por mim e por você, para nos levar a Ele, e assim vivemos a eternidade com Deus. Então Deus nos escolheu, Deus escolheu você para ser a semelhança de Cristo Jesus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pecou. Por conta do pecado, o homem se distanciou de Deus. Então vem Jesus e nos reaproxima de Deus. Antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já amava você. Ele já havia planejado a tua vida. Independente do que você acha do seu corpo, da sua vida, Deus ama você do jeito que você é. Não, Deus te ama de uma forma tão especial. Mas é claro que Ele vai proporcionar momentos e meios para que você se aproxime dele e você tenha uma vida de santidade. Mas independente da cor do cabelo, se ele é encaracolado, se ele é liso, Deus te ama do jeito que você é.
nós olhamos para nós muitas vezes e colocamos defeitos no nosso ser, no nosso corpo, em nosso jeito de viver muitas vezes. Mas Deus nos ama. Somos perfeitos, fomos criados de forma perfeita. Deus nos ama de forma especial. Primeiro, que a escolha de Deus, ela é eterna. Segundo, a escolha de Deus é incondicional. Deus escolheu você de forma incondicional, independente de quem você seja, independente da forma como você vive. Deus escolheu você de forma incondicional. O que é isso? Deus escolheu você. Deus não escolheu você porque Ele viu algo que agradasse em você, a Ele. Deus não escolheu você porque previu que você um dia iria crer nele. Eu vou escolher fulano porque eu creio que fulano um dia vai crer em mim. Não, nós só podemos crer em Deus porque nós somos escolhidos por Deus. E por sermos escolhidos por Deus, nós venhamos ou chegamos até esse Deus, e assim a salvação, a graça é nos dada de uma forma especial. Então, se assim fosse pensarmos de que Deus me escolheu, ou a minha fé fez com que Deus me escolhesse, eu estaria perdido. Então a fé não é a causa da escolha de Deus, mas a fé é resultado dessa escolha. A fé não é a causa da escolha. Não é porque eu tenho fé Deus me escolhe. Não, a fé é porque eu fui escolhido. Então quando você reconhece que você foi escolhido por Deus, a sua fé é resultado de você ser escolhido para ser salvo. Porque se Deus te escolheu, Deus te ama, Deus te escolheu para a salvação em Cristo Jesus, então você passa a ter fé. Você passa a crer, você passa a viver, você passa a desenvolver. O texto de Atos, que eu acho perfeito. Atos, capítulo 13. Atos 13, verso 48, diz assim. Atos 13, verso 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então muita gente ouviu o evangelho, muita gente ouviu a palavra. Paulo pregou, anunciou o evangelho, mas o texto é especial porque o versículo 48 diz assim, Atos 13, que está chegando agora, Atos 13, verso 48 diz assim: ouvindo isso, os gentios, quem eram os gentios? Os não-judeus. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E Paulo, de uma forma especial, os apóstolos de uma forma especial, e aqui Lucas escreve de uma forma muito especial e profunda. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então a gente passa a entender o seguinte: a fé não é a causa da escolha de Deus, mas a consequência. Então, todos quanto haviam sido designados para a vida eterna, creram. Se você crê, você foi escolhido para a salvação, para viver eternamente com Deus. Então, o crer não vem antes da salvação. O crer vem porque eu sou escolhido por Deus. Eu só creio porque eu fui escolhido. Você só acredita em Deus porque Deus te escolheu. Não é a tua fé que leva a Deus te escolher, mas a tua fé é consequência daquilo que Deus fez ou começou a fazer na tua vida. Então você passa a crer em Deus porque você foi escolhido por Deus. Não é a fé que me leva a Deus, mas a fé é consequência de uma escolha por Deus. Deus me escolheu, então eu passo a crer. Deus não escolheu você porque você faz boas obras. Deus não escolheu você porque você é bonzinho. Deus escolheu você porque você é uma pessoa linda, maravilhosa. Não. Tudo bem que sejamos lindos e maravilhosos, mas Deus não nos escolheu porque havia algo bom em nós. De forma alguma. Deus não nos escolheu porque nós fazemos boas obras. Nada disso. Deus não nos escolheu porque nós somos especiais e maravilhosos. Mas Deus nos escolheu para fazer as boas obras. Tem um texto em Efésios
Efésios capítulo 2. Hoje vamos viajar um pouquinho nos textos. Efésios capítulo 2. Efésios 2, verso 10, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Anota aí no teu coração. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim. A minha tradução é NVI, talvez a sua seja um pouquinho diferente. Mas diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós e para nós a praticarmos. Então, anota aí. Deus não te escolheu para ser salvo. Deus não te salvou porque você é uma pessoa boa. De forma alguma, não há nada de bom em nós. Não há nada de especial em nós. Mas esse amor, essa escolha de Deus nos leva a realizar boas obras. Entendeu? Então, a escolha de Deus. Deus te salvou para que você faça coisas boas. Deus não te salvou para que você continue sendo uma pessoa ruim, maldosa, cheia de maledicências. De forma alguma. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas Deus te escolheu para que você seja uma pessoa que realize boas obras, que faça as coisas boas, que faça as coisas certas. Então, esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus feita em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Está entendendo? Então não é as boas obras que te levam a Deus, mas esse Deus de uma forma tão especial, esse Deus de uma forma tão maravilhosa, esse Deus de uma forma tão sublime, tão especial, esse Deus vem ao teu encontro e pega o teu coração, muda o teu jeito de viver, a tua forma de entender, o teu jeito de olhar, para que você faça coisas boas. Talvez você só fazia coisas ruins, desejava o mal às pessoas, desejava o mal ao próximo, só falava mal de um e de outro, mas Deus vem ao teu coração e diz: agora você é meu. Você é meu para realizar coisas boas. Fale bem das pessoas, ame as pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas creem, do que elas pensem ou façam, ame. Independente do que elas façam para você, porque às vezes nós somos levados a amar as pessoas que nos amam e odiamos as pessoas que muitas vezes falam mal de nós. Mas Deus te chamou para você fazer coisas boas, para realizar boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo em Cristo Jesus. E o versículo de Efésios capítulo 2, versículo 10, esse versículo diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E essas obras que Deus já preparou, já antes preparou para que praticássemos. Então é importante pensarmos nisso. Deus não escolheu você por ser santo. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não fumo, eu não bebo, eu não brigo, não falo mal de ninguém, eu estou sempre sorrindo, sempre dando risada, sempre me alegrando. Eu sou uma pessoa que alegra todo mundo, que incentiva todo mundo, então eu sou uma pessoa boa, eu sou santo, então não há nada que me ponha no inferno, de forma alguma. Se não for em Cristo Jesus, nós já estamos no inferno. Se não for pela obra salvífica de Cristo Jesus. Domingo nós vamos celebrar a ressurreição, morte e vida em Cristo Jesus. Domingo nós vamos celebrar a Páscoa. O que isso significa para mim e para você? Significa que o pecado que nos separou de Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometem pecado, o pecado que nos separou de Deus, esse Cristo Jesus vem pagar o preço para nos aproximar de novo em Deus através de Cristo Jesus. Então o texto é especial, o texto é profundo, então nós
Nós não fomos escolhidos por Deus porque somos santos, pelo contrário, nós fomos escolhidos por Deus para viver em santidade. Capítulo 1, Efésios ainda, capítulo 1, perdão, capítulo 1, Efésios 1, verso 14, diz assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Vou pegar o versículo 13 também, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Versículo 4, Efésios 1, verso 4, diz assim, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, volta o link lá atrás do que eu disse para você, quase agora, que nós não fomos escolhidos porque somos santos. Pelo contrário, nós somos pecadores. O que nós merecíamos era a ira de Deus, condenação eterna, longe de Deus a eternidade. Mas através, versículo 4 de Efésios 1, através do sangue de Cristo, nós somos chamados para viver em santidade. Então, porque Deus nos escolheu em Cristo, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Está entendendo? Já ouvi tantos argumentos de que eu sou santo, talvez santo, salvo para sempre. Então, tudo bem, vamos, salvo para sempre, mas quem é salvo para sempre? Ou quem é salvo, vive em santidade. Quem é salvo, vive em santidade. Não existe salvação vivendo a vida mundana. Não existe salvação que não promova a santidade. Deus não nos escolheu para vivermos de qualquer jeito. Deus nos escolheu, esse versículo é especial, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, ou na presença dele. Está entendendo? Então as pessoas que dizem que eu sou salvo, tá bom, eu continuo bebendo, continuo fazendo o que eu quero fazer da minha vida, eu toco a minha vida do meu jeito, eu sou dono da minha vida, eu sou salvo para sempre. Meu irmão, se você não vive a vida de santidade, você está equivocado. Porque Deus é santo, santo e santo. Deus é santo, santo e santo. Não existe salvação sem santidade. Porque aquele que se aproxima de Deus reconhece que é pecador e permite que Deus mude o seu jeito de viver. Essa compreensão é equivocada. Você pode dizer o que quiser, mas ela é equivocada. A pessoa diz que é salvo e continua bebendo. Salvo e continua fumando. Salvo e continua se prostituindo. Ah, mas eu sou salvo mesmo no final? No final não, no final só vai para o inferno. Não existe salvação sem santidade. Não existe aproximar-se de Deus sem santidade. Por conta do pecado, o pecado nos trouxe separação, ruptura, nos afastou de Deus. O pecado nos levou longe de Deus. Então, em Cristo Jesus, e esse é plano eterno, a escolha de Deus é eterna, a escolha é antes da criação do mundo. Deus havia planejado fazer o homem e colocar o homem onde fez. O mundo foi feito por causa do homem. Deus resolveu fazer a coroa da sua criação, fez o homem. Só que antes de fazer o homem, Deus fez o mundo para que ele habitasse. Mas o mundo foi feito por causa do homem. E é especial. E aí o homem vem no Éden, se afasta de Deus. E Cristo vem então a aproximar o homem de Deus. Não tem como a pessoa dizer que é salvo para sempre e tem uma vida do lado de Deus, na presença de Deus, ter uma vida de qualquer jeito. É impossível. É impossível. Então a salvação nos leva também à obediência. Olha comigo. 1 Pedro,
1 Pedro 1, versículo 2. 1 Pedro 1, verso 2. Vou ler o versículo 1 também, tá? 1 Pedro, verso 1 e 2. A nossa ênfase é no verso 2. Mas olha o versículo 1. Aos eleitos, aos escolhidos de Deus, carta, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos escolhidos, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, em Bitínia. Verso 2. 1 Pedro 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Cristo, a Jesus Cristo, e a aspersão do seu sangue. Perfeito. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra salvadora, ou pela obra santificadora do Espírito. Fomos santificados no Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo. Para a obediência a Jesus Cristo. Consegue entender a dimensão de tudo isso? A perfeição disso? Consegue entender que eu e você fomos escolhidos para obedecer a Cristo Jesus? Nós não fomos escolhidos porque éramos obedientes, pelo contrário, somos rebeldes e desobedientes aos princípios de Deus. Somos rebeldes e por natureza merecíamos a ira de Deus. Mas Deus, em sua graça, em seu pré-conhecimento, em saber de todas as coisas, Deus nos escolheu para obedecermos a Cristo Jesus. E Cristo diz o seguinte: olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E aí Paulo vem trazer o ensino de Cristo para nós em Gálatas, e diz que as obras da carne é porfíria, inimizade, bebedice, sexualidade e tudo mais. E diz, olha, mas aquele que é do Espírito, paz, longanimidade, amor. E aí vem de uma forma tão especial. Isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E viver segundo os preceitos, os ensinamentos do Senhor, nos leva a entender que Deus não te escolheu, Deus não te chamou porque você era obediente, não, pelo contrário, você era desobediente. Deus te chamou para obedecer a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho. Não obedecer uma coisinha ou outra, mas é obedecer a palavra de Deus. Sem obediência não existe santidade. Não existe. Eu fui escolhido por Deus, eu sou eleito, eu sou predestinado para viver a eternidade com Deus, e vive enganando, mentindo, não fazendo o querer de Deus. Você está equivocado. Você está se enganando a si mesmo. Porque se nós somos escolhidos por Deus, fomos escolhidos para viver em santidade. Efésios 1, verso 4 diz: nós somos escolhidos para viver em santidade de forma irrepreensível. Que ninguém nos repreenda. Sabe o que é repreensível? Que ninguém te repreenda. Se as pessoas nos repreendem, porque nós não estamos vivendo a nossa fé, nós já não nos encaixamos no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Falamos da escolha de Deus eterna, falamos da escolha de Deus que é incondicional, não está condicionada a nada. Deus nos escolheu de forma incondicional, não está condicionada a sermos bons ou não, não estamos condicionada pelas obras, pelo contrário, não está condicionada por sermos bonitos ou não. Deus nos escolheu porque Ele nos ama, porque através do sangue do Cordeiro Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos, ou para que venhamos viver em santidade, venhamos viver fazendo boas obras, entendeu?
venhamos viver de uma forma que agrade o coração dele. Essa é a escolha de Deus para a minha vida e para a tua. Deus te escolheu para isso. E por fim, então, falamos da escolha de Deus, que ela é eterna, que ela é incondicional. E por fim, falamos da escolha de Deus, que é proposital. O que é isso? O que é escolha proposital? Aí eu volto lá ao texto de Romanos. Nós começamos, Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a escolha de Deus é proposital. Que escolha é essa? Deus nos escolheu não para que nossos estilos de vida, o nosso estímulo de vida, viéssemos a ter uma vida relaxada na fé. Deus não nos escolheu para que vivêssemos de qualquer jeito. Deus me escolheu, mas continuo bebendo, eu sou escolhido de Deus. Não, Deus nos escolheu com esse propósito, não é esse. Olha só o propósito de Deus. Romanos 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Perfeito! Eureka! Que o texto vai dizer para a gente que nós fomos escolhidos por Deus para nos tornarmos parecidos com Jesus. Maravilhoso! Olha o versículo. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus te escolheu, Deus te salvou para ser a imagem de Jesus, para ser igual a Jesus, para caminhar igual a Jesus, para fazer o que Jesus fez. Consegue entender a diferença? Consegue entender o versículo 29 de Romanos capítulo 8? E tem mais, o texto diz mais. Vou ler de novo, versículo 29 de Romanos 8. Pois aquele que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Glória! Perfeito! Você foi salvo por Deus para tornar-se parecido com Jesus, para andar igual Jesus andou, para amar igual Jesus amou, para perdoar igual Jesus perdoou. Estamos caminhando na semana de Páscoa, de morte e ressurreição. Você precisa perdoar as pessoas que te machucaram. Você precisa perdoar as pessoas que te feriram. Você precisa perdoar as pessoas que te machucam. Você precisa amar as pessoas que te odeiam. Você precisa acolher as pessoas que te afastam. Consegue entender? Você e eu, nós fomos escolhidos por Deus para nos tornarmos parecidos com Jesus. E o versículo de Romanos, capítulo 8, verso 29, diz que nós fomos escolhidos para nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho. Entenda? Então não tem desculpa. Para nos tornarmos parecidos com Jesus, para que muitos outros se tornem nossos irmãos. E aí está também testemunharmos a nossa fé, compartilhar a nossa fé. As pessoas, nós devemos nos tornar parecidos com Cristo Jesus. Não é apenas um lavar, um batismo, lavar, mas batismo é adesão ou início na fé. Mas você precisa caminhar dia após dia, levar a glória de Deus, viver em santidade. É perfeito. Nós precisamos nos parecer com o Rei da Glória, com o Senhor do Universo. Nós precisamos nos aproximar do varão perfeito. Precisamos nos aproximar aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que veio a este mundo e andou de forma perfeita. Fomos escolhidos para atingirmos a estatura
do varão perfeito, diz o texto. Fomos escolhidos para atingir a estatura do varão perfeito e para vivermos de uma forma especial. Não para vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, se somos salvos, se cremos que fomos predestinados para a salvação e somos escolhidos para viver a eternidade com Deus, somos eleitos para viver a eternidade com Deus, então é necessário você ter uma vida de santidade. Você que tem uma vida de qualquer jeito e acha que está salvo, eu estou salvo, convido você a repensar à luz desses versos, à luz desse texto, ou dos versos que nós estudamos, para que você entenda que ter uma vida que agrade ao Senhor, ou para testificar a nossa salvação, a nossa santificação, para testificar ao mundo a nossa salvação, é necessário ter uma vida de santidade. Devemos provar, viver em santidade, é provar ao mundo através de uma vida santa, de uma vida mais parecida com Jesus. Jesus veio no mundo sem pecado algum, andou neste mundo, enfrentou as mesmas mazelas que eu e você enfrentamos, enfrentou os mesmos pecados que eu e você enfrentamos, passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos, só que com uma diferença: ele não caiu em nenhuma delas, e nós caímos inúmeras vezes. Convido você, em nome de Jesus, a ter uma vida que agrade ao Senhor. Você foi escolhido por Deus para ser salvo. Melhor, você foi escolhido por Deus para a salvação. Você foi salvo por Deus para tornar-se parecido com Jesus. E o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29 diz isso. Você foi escolhido por Deus. A única garantia, anota aí, calvinista, anota aí, calvinista. Calvino disse, tem uma frase que eu achei interessante. Calvino disse que a eleição é a mãe da fé. A fé, a escolha de Deus é a mãe da fé, não a fé, a mãe da escolha. Anota aí, calvinista, você que ama Calvino, anota no teu coração. A única garantia que somos um povo eleito é se somos um povo santo. A única garantia, você calvinista, eu sou calvinista, você calvinista, você que bate no peito e fala, eu sou calvinista, eu sou salvo para sempre. Escuta aí, a única garantia que eu e você temos, a única garantia da nossa eleição é se somos um povo santo. Se não somos povo santo, nós não somos eleitos. Aí é hora de chorar. É hora de se arrepender. A única garantia que um calvinista ou qualquer um tem para dizer eu fui salvo é se somos santos. Boa pessoa não. Ou melhor, ela não está condicionada a dizer, era uma boa pessoa, então eu fui escolhido porque era uma boa pessoa. Não. Eu fui escolhido porque eu não matava, não roubava. Não. Eu fui escolhido porque eu fazia boas obras. Não. Você foi escolhido porque Deus te amou para ser uma boa pessoa, para fazer boas obras, para viver em santidade. E só é salvo, só confirma quem é salvo, quem vive em santidade. Senão, requisito do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então somos escolhidos. Deus escolheu, a tua escolha foi eterna, a tua escolha foi incondicional e a tua escolha foi proposital. Tua escolha foi proposital. O que é isso? Para nos tornarmos, Romanos 8, verso 29, para nos tornarmos parecidos com Jesus. E para que muitas pessoas conheçam esse Cristo. Muitas pessoas conhecem esse Cristo através da minha vida. Porque eu me tornei parecido com Jesus. Quando eu me torno parecido com Jesus, as pessoas se achegam a Jesus e tornam meu irmão na fé. Que Deus te abençoe com poder e graça. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quais são os anseios dos meus irmãos em casa.
Deus, Tu sabes, ó Pai, já tenho dito isso muitas vezes. Tu sabes, Deus, como eu gostaria de estar com eles agora, cultuando, abraçando, tomando café, se alegrando, vendo as crianças correrem. Mas, Pai, nós por um tempo, é tempo de estarmos em casa. Deus, existe todo esse comentário de briga política e tudo mais. Mas sabemos que o Senhor governa todas as coisas, que tudo está nas Tuas mãos. Então, Pai, em nome de Jesus, que esses dias que antecedem a Páscoa sejam dias de reflexão ou reflexões. Que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor, porque nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos salvos pelo Senhor. Que, ó Deus, nós venhamos ter consciência de que essa salvação foi incondicional, não estava atrelada a quem eu sou, mas ela foi, ó Deus, para que eu me torne alguém agradável aos Teus olhos. E que, ó Deus, essa salvação ela tem um único propósito, que eu me pareça com o Senhor Jesus e as pessoas se acheguem ao Senhor através da minha vida. Que seja assim na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Quero de novo dar os parabéns aos irmãos, ao Renato, a Lívia, e do dia 15 teremos o Elcio, 19 a Constância, viu, Constância? Dia 19 também tem o Sérgio, a casa da Vera vai ter festa, dia 19. Dia 22, aniversário do Leonardo, filho da Fabiana, que Deus abençoe eles. E depois dia 22 acho que já está liberando aí a quarentena, dá pra gente fazer um churrasquinho, né? É muito importante, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus faça esses dias especiais. Então, reflita, tenha dias especiais com a tua família, nesse final de semana, nessa Páscoa. No nome de Jesus, reflita bastante. Essa mensagem vai ficar gravada aí, que Deus, com poder e graça, abençoe a tua vida em nome de Cristo Jesus. Um grande abraço, um beijão da minha esposa, da Elaine, do Júnior, do Heber, beijão nosso, da minha família, para a tua família, para a tua casa, para o teu coração. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém?